Bom, gente, bom dia a todos. Vamos dar prosseguimento tratando do tema classificação da posse. Classificação da posse. Vamos começar abordando o chamado desmembramento possessório. Desmembramento possessório. Ou seja, posse direta versus posse indireta. Posse direta versus posse indireta, artigo 1197. Artigo 1197. Posse direta, sinônimo de posse imediata. Posse direta, sinônimo de posse imediata. E posse indireta, sinônimo de posse mediata. Posse mediata. Bom, vamos supor que o artigo 1197 não existisse. Vamos supor que o 1197 não existisse. Numa locação, por exemplo, o locador proprietário, por força da relação contratual, ele transfere temporariamente o poder de fato em favor do locatário. Se nós não tivéssemos o artigo 1197, provavelmente nós imaginaríamos que a posse se concentraria exclusivamente no locatário, tendo em vista que apenas o locatário exerce o efetivo poder de fato. Isso também valeria para o comodatário, valeria para o depositário, valeria para o usufrutuário, para diversas situações fáticas. Bom, só que o artigo 1197 contempla o chamado desmembramento possessório. Dentro desse contexto, aquele que recebe temporariamente o poder de fato, o efetivo poder de fato, fica com a posse direta. Posse direta, ou posse imediata, a expressão é sugestiva, posse imediata porque é ele quem exerce o efetivo poder de fato sobre a coisa. E aquele que transfere temporariamente esse poder de fato, permanece com o status de possuidor. Ele fica com a posse indireta, também chamada de posse mediata, que para muitos é uma modalidade de posse ficta. Para muitos, a posse indireta é uma posse ficta. Porque percebam, o possuidor indireto exerce o poder de fato à distância, sem que tenha o efetivo poder de fato sobre o bem. O Ehring chegava a dizer que a posse indireta representava a espiritualização da posse. Ou seja, o possuidor exercia ali à distância o efetivo poder de fato. Posse ficta, de acordo com muitos autores. Há até quem diga, debate mais acadêmico do que prático, que a posse indireta não seria uma posse ficta propriamente dita. Há quem diga que não, porque a transferência do efetivo poder de fato, de modo temporário, é conduta típica de dono. A transferência temporária do efetivo poder de fato é conduta típica de dono. E como nós já vimos, possuidor é aquele o quê, gente? Que se comporta como se o proprietário fosse, não é isso? Então, para muitos, a transferência temporária do efetivo poder de fato em favor de outrem é a conduta típica de dono. E mais, nós vimos que para a teoria objetiva do Ehring, que é a teoria adotada no Brasil, corpus não pressupõe o efetivo contato físico, o efetivo contato material. Não pressupõe o efetivo contato material. Diversamente do que ocorre com a teoria subjetiva. Para a teoria subjetiva do Savigny, corpus pressupõe poder físico, contato material. Mas como nós adotamos a teoria do Ehring, e pela teoria do Ehring, corpus não pressupõe necessariamente contato físico, contato material, nós não teríamos posse ficta. Bom, fato é
que tanto o possuidor indireto quanto o possuidor direto tem à sua disposição o que, gente? Os interditos possessórios. Tem os interditos possessórios. Nós chegamos a ver já em aulas anteriores que essa figura que estamos vendo aqui agora, o desmembramento possessório, não é admitido pela teoria subjetiva do Savigny. Não é admitido, o desmembramento possessório não é admitido pela teoria subjetiva do Savigny. Por que não? Porque à luz da teoria subjetiva do Savigny, para que haja posse é preciso que se tenha o quê, gente? Animus domini. E quem tem posse direta não tem animus domini. Quem tem posse direta não tem animus domini. Incontroverso. Como para a teoria subjetiva animus domini é pressuposto a caracterização da posse, para Savigny, as figuras que hoje nós conhecemos como possuidores diretos seriam meros detentores. Seriam meros detentores. Então, o desmembramento possessório tem como premissa a teoria objetiva do Jhering, que é adotada no direito brasileiro, nós já vimos. Bom, a posse direta tem duas características peculiares. A posse direta tem duas características peculiares. Primeiro, ela é necessariamente lícita. Necessariamente lícita. O artigo 1197... O artigo 1197 diz lá, em virtude de direito pessoal ou real. O artigo 1197 diz lá, em virtude de direito pessoal ou real. Então, essa transferência temporária do efetivo poder de fato tem como pressuposto o direito pessoal ou real. Então, exemplos: locação, comodato, depósito, usufruto, penhor, são exemplos em que há desmembramento possessório em virtude de direito pessoal ou real. Rol exemplificativo, claro, mas são aí bons exemplos. Tem uma tese do Gondim Neto, que é suscitada pelo Marco Aurélio Bezerra de Mello, que pode ser útil para a defensoria. Nós estamos dizendo que a posse, o desmembramento possessório, a posse direta, ela é necessariamente ilícita, não é isso? E o que o Gondim Neto defendia é que pode haver posse direta em decorrência de relação jurídica putativa. Posse direta em decorrência de relação jurídica putativa. Quer dizer, desde que o possuidor direto esteja de boa fé. Imagine uma locação firmada por um falso proprietário. Pelo falso proprietário. O registro em nome do proprietário é falso. Mas tem lá um suposto locatário de boa-fé. Quer dizer, é possível atribuir a esse locatário de boa-fé a posse direta em razão da relação jurídica putativa. Em razão da relação jurídica putativa. Porque na realidade aquele contrato de locação ele não é eficaz. Mas seria possível atribuir aquele locatário, aquele aparente locatário, o status de possuidor direto em razão da relação jurídica putativa. Poderíamos trazer aqui a colação, para reforçar essa tese, a teoria da aparência. Teoria da aparência.
tese que pode ser interessante para a defensoria. Bom, outra característica singular da posse direta, ela é temporária. Temporária. Só um parêntese, gente. Quando a gente diz que a posse direta é necessariamente lícita, essa é uma característica particular, excepcional da posse direta mesmo. Porque a posse, nós veremos ainda na aula de hoje, ela pode ser justa ou injusta, não é isso? A posse, ela é a ética, diziam os autores clássicos. A posse é a ética. A posse, ela não necessariamente está em harmonia com o ordenamento jurídico. Nós temos posses justas e posses injustas. É possível que a posse resulte de um esbulho possessório. O esbulhador, ele tem posse, mas a posse direta não. A posse direta, ela é necessariamente lícita. É uma singularidade da posse direta, a exigência de licitude. Bom, a segunda singularidade, a posse direta, ela é temporária. A posse direta é temporária. Também está lá dito isso no artigo 1197. É explícito 1197. Então, gente, quem tem posse direta, vamos pensar em direito às obrigações, quem tem posse direta tem o quê, gente? Tem a obrigação de restituir. Quem tem posse direta tem obrigação de restituir. E aí vamos aproveitar esse contexto para perceber o seguinte. No desmembramento possessório, o possuidor indireto é, em regra, o proprietário. Em regra, o possuidor indireto é o proprietário. E percebam, o desmembramento possessório não retira o bem do comércio. O desmembramento possessório não retira o bem do comércio. Então, o possuidor indireto, que não tem o bem consigo, porque na realidade o bem se encontra efetivamente com quem? Com o possuidor direto. O possuidor indireto, ele tem faculdade jurídica de disposição. O possuidor indireto, ele tem a faculdade jurídica de disposição. E aí vamos pensar, gente, em relação a bens móveis. Vamos pensar aqui em relação a bens móveis. Como é que, em regra, se transfere a propriedade móvel? Em regra, a transferência da propriedade móvel se dá com a tradição, não é isso? Em regra, se dá com a tradição, com a entrega do bem. Só que o possuidor indireto, no caso de alienação de um bem móvel, não tem o bem com ele, não tem o bem consigo. O bem se encontra com o possuidor direto. E percebam, insisto, o possuidor indireto que não tem o bem, em regra, tem faculdade jurídica de disposição. Sensível a isso, nós temos aqui uma espécie de tradição ficta destinada justamente ao possuidor indireto. É uma espécie de tradição ficta. No artigo 1267, parágrafo único, segunda parte. Artigo 1267, parágrafo único, segunda parte. Diz lá, subentende-se a tradição quando o transmitente cede ao adquirente o direito à restituição da coisa que se encontra em poder de terceiro. Quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa que se encontra em poder de terceiro. Esse terceiro aqui é justamente quem, gente? É o possuidor direto. É o possuidor direto. Então, surgir uma remissão recíproca aí entre o artigo 1197 e o artigo 1267, parágrafo único, segunda parte. 1267, parágrafo único, segunda parte.
Ok? Uma questão aqui importante é a seguinte. No caso de compromisso de compra e venda, a questão do desmembramento possessório no compromisso de compra e venda. Percebam, em regra, o promitente comprador fica com a posse direta, não é isso? Via de regra, o promitente comprador fica com a posse direta e o promitente vendedor com a posse indireta. E o promitente vendedor com a posse indireta. Essa é a regra geral. O que é pacífico na doutrina e na jurisprudência? O que é pacífico? Que a partir da quitação, cessa o desmembramento possessório se o compromisso de compra e venda for irretratável. Cessa o desmembramento possessório se o compromisso de compra e venda for irretratável. Para o compromisso de compra e venda ser irretratável, basta o quê, gente? Que ele não contenha a cláusula de arrependimento. Basta que ele não contenha a cláusula de arrependimento. Nós já chegamos a ver isso na teoria geral dos contratos preliminares e isso é novamente visto lá na sistemática do compromisso de compra e venda nos tópicos especiais lá de direitos reais, na parte online. Então, com a quitação, cessa o desmembramento possessório. Por que isso, gente? Porque uma das características da posse direta é a temporariedade, não é isso? Uma das características da posse direta é a temporariedade. E percebam, num compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento, qual é a condição resolutiva aqui da posse do promitente comprador, gente? É o inadimplemento. A condição resolutiva é o inadimplemento. Ele só perde a posse no caso de inadimplemento. Então, a partir da quitação, a posse do promitente comprador deixa de ser temporária. Ela deixa de ser temporária. E, portanto, cai o desmembramento possessório. Ou seja, a partir da quitação, o promitente comprador passa a ter posse exclusiva. A partir da quitação, o promitente comprador passa a ter posse exclusiva. Bom, importância prática disso, gente. O promitente comprador passa a ter posse dotada de quê? De animus domini. Passa a ter posse com animus domini, ou seja, a posse passa a ser computável para fins de uso capião. Alguns podem estar legitimamente pensando o seguinte: bom, para que falar em posse ad uso capione diante da quitação, se o promitente comprador dispõe da adjudicação compulsória? Qual é a utilidade prática disso? Qual é a utilidade se ele dispõe da adjudicação compulsória? Pode ter utilidade sim, gente, no caso de compromisso de compra e venda a non domino. No caso de compromisso de compra e venda a non domino. Quer dizer, imaginem que haja um compromisso de compra e venda em que o promitente vendedor não é o verdadeiro proprietário. O registro em nome do promitente vendedor é falso. O registro em nome do promitente vendedor é falso. E nós veremos, nas próximas aulas, que o registro no direito brasileiro goza de presunção relativa de veracidade. A exceção do registro torrens, veremos, mas em regra o registro goza de presunção relativa de veracidade. Então vamos supor que o registro em nome do promitente vendedor seja falso. E eu sou lá o promitente comprador, quitei aquele compromisso de compra e venda há 11 anos atrás,
há 11 anos atrás eu quitei, mas tempos depois aparece aí o verdadeiro proprietário e demonstra por A mais B que aquele promitente vendedor não era o dono. Não era o dono. Se o promitente vendedor não era o dono, ele não poderia ter prometido vender. Enfim, aquele compromisso de compra e venda não produz mais o que, gente? Efeitos. O que eu, promitente comprador, que quitei há 11 anos atrás, vou poder alegar aqui, gente? Uso capião. Uso capião. Quer dizer, a partir da quitação, cessa o desmembramento possessório, o promitente comprador passa a exercer posse exclusiva. Posse exclusiva, entenda-se com animus domini, porque ele deixa de ser possuidor direto. Apenas quem tem posse direta aqui não tem animus domini. E, portanto, no caso de compromisso de compra e venda non domino, pode a uso capião socorrer o promitente comprador. No caso da quitação, é unânime o entendimento, não há dúvida. Me parece possível ainda inserir nesse mesmo contexto, a teoria do adimplemento substancial. Me parece, no mínimo, sustentável inserir nesse mesmo contexto a teoria do adimplemento substancial. Por que isso, gente? Porque com o adimplemento substancial, o que vai restar à outra parte? A outra parte vai poder retirar a posse? Não. Diante do adimplemento substancial, só vai restar ao possuidor indireto exigir a parcela remanescente. Então, a posse do promitente comprador, a partir do adimplemento substancial, também se torna definitiva. Porque, na realidade, o possuidor indireto, diante do adimplemento substancial, não pode mais retirar a posse do possuidor direto. Só vai lhe restar o quê? A possibilidade de exigir a parcela remanescente. Então, me parece, no mínimo, sustentável acrescentar a teoria do adimplemento substancial nesse contexto. Quer dizer, a partir do adimplemento substancial do possuidor direto, cessa o desmembramento possessório e a posse por ele exercida passa a ser dotada de animus domini. A princípio, esse entendimento se aplica diante da ausência de cláusula de arrependimento. Por quê? Porque em havendo cláusula de arrependimento, a princípio, estamos ainda diante de uma condição resolutiva, tá certo? Que é a possibilidade da outra parte se arrepender. Porém, aproveitando a pergunta da colega, a princípio, porque hoje é bem consolidado o entendimento, só aperfeiçoando o que a gente já havia dito, aproveitando a pergunta da colega, é bem firme o entendimento, e nós chegamos a mencionar isso já em aulas anteriores, e voltaremos a ver isso no compromisso de compra e venda, na parte online, que com a quitação cessa o direito de arrependimento. Com a quitação cessa o direito de arrependimento. Quer dizer, ainda que haja a cláusula de arrependimento, com a quitação cessa o direito de arrependimento. Qual é a lógica aqui, gente? Imagine que o sujeito efetue a quitação e depois venha se arrepender. Venire contra factum próprio. Venire contra factum próprio. O arrependimento posterior à quitação violaria o princípio da boa-fé objetiva. Porque a quitação desperta na outra parte o que, gente? Uma legítima expectativa no sentido de que o contrato produzirá seus efeitos regulares. Me parece que isso também vale para o adimplemento substancial. Aqui, enfim, me arriscando um pouco, mas me parece que vale também para o adimplemento substancial. O adimplemento substancial também, me parece, desperta na outra parte a mesma legítima expectativa. Aqui, claro, sujeito a alguma controvérsia. Bom, só que há quem dê um passo ainda bastante além do que nós estamos vendo até aqui. Porque o que nós vimos até aqui é que a partir da quitação, e até mesmo a partir do adimplemento substancial, cessa o desmembramento possessório, não é isso? E a posse passa a ser dotada de animus domini. Há quem defenda mais,
E aqui é minoritária a posição. Há quem defenda, essa posição pode ser muito útil para a defensoria, que no compromisso de compra e venda não há desmembramento possessório ab início, desde o início. Não há desmembramento possessório desde o início, ab início, não há. Há quem defenda que o promitente comprador exerce posse exclusiva. Desde o início. Por que isso? Isso é minoritário. Por que isso? Quando a gente fala em desmembramento possessório, nos vem logo à mente posses que já nascem para ser temporárias. O locatário, comodatário, depositário, usufrutuário, credor pignoratício, são posses essencialmente temporárias. Elas já nascem com a característica da temporariedade. Quando a gente fala em compromisso de compra e venda, na realidade a posse do promitente comprador, ela não nasce para ser temporária. Ela não nasce para ser temporária. Se o contrato produziu seus efeitos esperados, a posse do promitente comprador será definitiva. Ninguém celebra um compromisso de compra e venda, especialmente aí sim, gente, se não há cláusula de arrependimento, me parece. Se não há cláusula de arrependimento, ninguém celebra um compromisso de compra e venda torcendo pelo inadimplemento. O esperado é que a posse do promitente comprador seja definitiva. A posse, nesse caso, ela é em regra definitiva. Então, não teríamos como equiparar a posição jurídica do promitente comprador com a posição do locatário, do depositário, do comodatário. E não nos esqueçamos, isso também vai ser aprofundado na parte online, mas a gente já chegou a tocar nesse assunto quando falou de contrato preliminar. Aquela tese do José Osório de Azevedo Júnior, vamos tentar fazer um esforço para lembrar, aquela tese do José Osório de Azevedo Júnior, a gente já falou nisso, de que quando o contrato preliminar não tem cláusula de arrependimento, para ele, na realidade, nós não teríamos contrato preliminar propriamente dito. Para ele, nós não teríamos contrato preliminar propriamente dito. Então, compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento, para ele não é um contrato preliminar propriamente dito. Porque é da essência do contrato preliminar propriamente dito que o promitente vendedor tenha que manifestar uma nova vontade após a quitação, que ele tenha que, posteriormente, após a quitação, manifestar uma nova vontade que é suprível por adjudicação compulsória, que é suprível pela sentença de adjudicação compulsória. Ele defende que no compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento, na realidade não se exige uma nova manifestação de vontade do promitente vendedor. Isso é minoritário, hein, gente? Não se exige uma nova manifestação de vontade do promitente vendedor. E, portanto, não haveria sequer necessidade de adjudicação compulsória. Ele faz um paralelo com institutos similares. Porque, vejam, quando alguém celebra, vamos fazer um esforço aqui para lembrar. Quando alguém celebra um compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento, o que deseja o promitente vendedor, gente? Vender. E o que pretende o promitente comprador? Comprar. Por que eles não celebraram uma compra e venda, então, logo? Porque a propriedade permanece com o promitente vendedor com escopo de mera garantia. A propriedade permanece com o promitente vendedor com escopo de mera garantia. Não é isso que acontece na compra e venda com reserva de domínio, gente? Na compra e venda com reserva de domínio, a propriedade fica com o vendedor com escopo de
Garantia. Também é isso que acontece na alienação fiduciária, de maneira muito parecida. Porque na alienação fiduciária, a propriedade é transferida ao credor fiduciário com escopo de mera garantia. E vejam que nesses dois institutos, diante da quitação, não se exige uma nova manifestação de vontade, a transferência de propriedade é automática. E ele defende que o mesmo deve ocorrer no compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento. Com a quitação, na realidade, a imediata transferência da propriedade, independentemente de nova manifestação de vontade. Por isso, José Oswaldo de Azevedo Júnior defende que o compromisso de compra e venda sem cláusula de arrependimento não é contrato preliminar, é espécie do gênero compra e venda. É espécie do gênero compra e venda. E por isso, a posse do promitente comprador, ela já seria dotada de animus domini ab início, desde o início da celebração do contrato. Nós não teríamos desmembramento possessório no compromisso de compra e venda. O tema é controvertido, essa posição ela é minoritária, mas vejam que produz efeitos práticos substanciais, porque a posse do promitente comprador passa a ser computável para fins de uso capião ab início, e percebam que no caso de compromisso de compra e venda a non domino, isso favorece substancialmente a possibilidade de uso capião em favor do promitente comprador. No caso, insisto, de compromisso de compra e venda a non domino. Bom, uma outra questão que é controvertida é a seguinte, a questão da enfiteuse. Questão da enfiteuse. Nós sabemos que o Código atual veda a constituição de novas enfiteuses, mas resguarda as enfiteuses até então celebradas. Qual é a discussão aqui? Porque, vejam, num primeiro olhar, parece nítido que há desmembramento possessório da enfiteuse. O que parece cristalino num primeiro olhar? O proprietário, no proprietário tem a posse indireta, não é isso? E o enfiteuta, que é o titular do domínio útil, exerce a posse direta. É o que parece no primeiro momento. Qual é a razão aqui da dúvida? Porque nós já vimos que uma das características da posse direta qual é, gente? É a temporariedade. A posse direta ela é necessariamente temporária. Isso está dito no artigo 1197. E qual é uma das características da enfiteuse, gente? A perpetuidade. Uma das características da enfiteuse é a perpetuidade. Então vejam que o Instituto Enfiteuse parece não se amoldar à dogmática do desmembramento possessório, porque a posse do enfiteuta ela é perpétua, ela não é temporária. Então há quem defenda aqui, um dos autores aqui que defende essa tese é o Tupinambá Miguel de Castro. Tupinambá Miguel de Castro, seguindo o Gondim Neto, no sentido de que não há desmembramento possessório na enfiteuse. O enfiteuta exerce posse exclusiva. O enfiteuta exerce posse exclusiva. Porque a posse do enfiteuta ela é perpétua, o que contraria o artigo 1197. Bom, falando aí no artigo 1197, vamos dar uma lida no dispositivo, olha só. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Então, a parte final do dispositivo prevê que o possuidor direto pode defender a sua posse contra o indireto. Possuidor direto pode defender a sua posse contra o indireto. Percebam aqui, gente, o possuidor direto é o possuidor não proprietário. O possuidor direto é o possuidor não proprietário.
E o possuidor indireto é, em regra, o possuidor proprietário. O possuidor indireto é, em regra, o possuidor proprietário. Em regra. O que está por detrás dessa frase, gente? O que está por detrás disso é a teoria sociológica da posse. É a teoria sociológica da posse. Quer dizer, o possuidor direto, entenda-se o possuidor não proprietário, tem tutela possessória contra o possuidor indireto, ou seja, o possuidor proprietário. O que significa dizer, gente, que a alegação e a comprovação da propriedade não interfere no âmbito da tutela possessória. Não interfere no âmbito da tutela possessória. O fato do possuidor indireto ser dono não lhe assegura êxito em sede de tutela possessória contra o possuidor direto. Pode o possuidor direto defender a sua posse contra o possuidor indireto. E o enunciado 76 do CJF, acrescenta o seguinte, e vice-versa. E vice-versa. Quer dizer, o enunciado 76 deixa claro que também o possuidor indireto pode defender a sua posse contra o direto. Notadamente quando, gente? Notadamente quando? Porque, vejam, a posse direta, nós já vimos, ela é eminentemente temporária. Quem tem posse direta tem obrigação de restituir. Então, quando o possuidor direto viola a obrigação de restituir, o possuidor indireto vai se valer do quê, gente? Da tutela possessória. Ele vai se valer da tutela possessória. Então, se termina o prazo do comodato e o comodatário não restitui o bem ao comodante, o comodante vai se valer do quê? Da reintegração de posse. Vai se valer da reintegração de posse. O depositante, para reaver o bem objeto do depósito, reintegração de posse. Qual é a exceção aqui, gente? Locação de imóvel urbano. A exceção aqui é a locação de imóvel urbano. Porque no caso de locação de imóvel urbano, a via adequada é a ação de despejo. No caso de locação de imóvel urbano, a via adequada é a ação de despejo, regra especial da Lei 8.245/91. Então não há nenhuma dúvida de que cabe tutela possessória entre os integrantes do desmembramento possessório. Quer dizer, em relação a terceiros, a legitimação é concorrente. Tanto o possuidor direto quanto o indireto podem se valer de tutela possessória, mas também cabe tutela possessória entre possuidor direto e indireto. Uma observação que me parece importante, apesar dos manuais não tocarem no assunto, é o seguinte. Em relação a terceiros, como acabamos de dizer, legitimação concorrente. Tanto o possuidor direto quanto o indireto podem exercer tutela possessória em face de terceiros. Só uma observação aqui, que me parece oportuna. O artigo 1224, me parece, os manuais não tocam muito no assunto, o artigo 1224 não se aplica em favor do possuidor indireto. O artigo 1224, me parece, não se aplica em favor do possuidor indireto. Nem sempre, aliás, o 1224 não pressupõe desmembramento possessório. Primeira observação aqui, não pressupõe. Mas nada impede que tenhamos desmembramento possessório no caso do 1224. Nada impede. Não é premissa, mas nada impede que tenhamos desmembramento possessório.
O 1224 é aquele artigo, gente, que prevê que aquele que não presenciou o esbulho não perde a posse. Aquele que não presenciou o esbulho não perde a posse imediatamente. Aquele exemplo da casa de praia. Eu tenho lá minha casa de praia, não tem caseiro, invadiram minha casa de praia uma semana, eu não estou sabendo de nada. No plano fático, eu perdi a posse uma semana, mas no plano jurídico, não. Porque o 1224 diz que enquanto eu não tomo ciência do esbulho, eu mantenho a posse. Eu mantenho a posse. E aí, se um vizinho me liga uma semana depois do esbulho, e eu tento retomar o bem e sou violentamente repelido ou fico inerte, aí sim eu perco a posse. Apenas diante de uma inércia ou diante de uma tentativa frustrada de retomar o bem. É uma posse ficta, porque o sujeito permanece com o status de possuidor mesmo diante da consumação de um esbulho. Mas percebam, não me parece aplicável essa regra em favor do possuidor indireto, porque é uma posse ficta em caráter excepcional em favor daquele que não presenciou o esbulho. E percebam, é da essência da posse indireta que o possuidor indireto não presencia o esbulho. Porque a posse indireta é uma posse ficta, não se espera que o possuidor indireto esteja exercendo poder de fato sobre o bem. Nós estaríamos, na verdade, aplicando uma regra excepcionalíssima a todas as situações de desmembramento possessório em favor de possuidores indiretos. Essa regra deixaria de ser excepcional. Na realidade, essa regra busca proteger possuidores que, a princípio, deveriam presenciar o esbulho, mas não presenciaram por razões específicas. Então, enfim, não me parece aplicável o 1224 em favor do possuidor indireto, porque é da essência da posse indireta que o possuidor indireto não presencia eventual esbulho. Então, enfim, me parece que haveria apenas esse reparo, essa observação a ser feita em relação à tutela possessória em face de terceiros. Quer dizer, mesmo nesse caso, cabe tutela possessória em face de terceiros pelo possuidor indireto, evidentemente. Ele só não vai poder se valer do artigo 1224 para sustentar, por exemplo, a autodefesa uma semana depois, quando o vizinho ligar. Lembra dessa história? Quer dizer, se o vizinho liga uma semana depois, o possuidor aqui poderia se valer da autodefesa. O possuidor indireto não, ele tem que se valer do quê, gente? Das ações possessórias. Tudo bem? Tá claro? Bom, vamos para outra classificação, posse justa versus posse injusta. Posse justa versus posse injusta. São os chamados vícios objetivos da posse. Vícios objetivos da posse. Essa classificação se extrai do artigo 1200. Artigo 1200. O artigo 1200 diz, é justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Então, a contrário senso, é injusta a posse violenta, clandestina ou precária. É injusta a posse violenta, clandestina ou precária. Vamos por parte. Posse violenta. Posse violenta. Primeira observação que a gente tem que fazer, novamente, nós já fizemos isso em aulas anteriores, o que é a posse violenta? Quase todo mundo vai dizer assim numa prova oral, não, a posse violenta é aquela exercida mediante atos de violência. Está errado. Está errado. Não se esqueçam de fazer a remissão do artigo 1200 para o 1208, parte final. Essa foi uma sugestão que, salvo engano, fizemos na última aula ou na penúltima aula. Para o 1208, parte final. O 1208, parte final, deixa claro que, enquanto houver atos violentos, o esbulhador não alcança a posse. Enquanto houver atos violentos, o esbulhador não tem posse, ele tem mera detenção. Estão lembrados? Ele tem mera detenção. Apenas depois de cessados os atos de violência que se inicia a posse injusta.
Apenas depois de cessados os atos de violência é que se inicia a posse injusta. Então, enquanto houver atos de violência recíproca, enquanto o esbulhado resistir, o esbulhador não tem posse, ele tem mera detenção. Apenas depois de cessados os atos de violência é que se inicia a posse injusta do esbulhador. Então, a posse violenta é aquela que provém de atos violentos. Mas ela pressupõe o término da violência, porque enquanto houver atos de violência recíproca, não há posse injusta, há mera detenção. Lembram disso, gente? Vimos isso na última aula. A posse violenta, a doutrina faz uma correlação da posse violenta com o crime de roubo. Aliás, nós vimos que existem 3 modalidades legislativas de posse injusta: a violenta, a clandestina e a precária, não é isso? A violenta, a doutrina correlaciona ao crime de roubo. A clandestina ao crime de furto. E a posse precária ao crime de apropriação indébita. E a posse precária ao crime de apropriação indébita. Vamos vendo cada uma dessas modalidades para a gente ir evoluindo. Não há nenhuma dúvida de que na posse violenta se admite tanto a vis absoluta quanto a vis compulsiva. Se aplica tanto a vis absoluta quanto a vis compulsiva. Lembram disso, gente? A violência física, no caso da vis absoluta, e a violência moral, no caso da vis compulsiva. Outro ponto, de vez em quando perguntam em prova oral, se o sujeito quebra janelas de um imóvel, derruba o muro, enfim, se há violência à coisa, objeto do esbulho, nós temos posse violenta? Não. Não. A posse violenta pressupõe violência à pessoa. A posse violenta pressupõe violência à pessoa. Isso não significa dizer que a posse do esbulhador, que chuta o muro, que derruba as janelas, seja uma posse justa. Isso não significa dizer isso. Nós veremos daqui a pouquinho, que eu não quero colocar o carro na frente dos bois, nós veremos daqui a pouquinho que para a maioria da doutrina, esse rol de posse injusta do artigo 1200 é um rol exemplificativo. Mas enfim, vamos deixar para ver isso daqui a pouquinho. Então, enfim, isso não significa dizer que a posse do esbulhador, nesse caso, seja necessariamente justa. Mas fato é que ela não se enquadra como posse violenta. Porque a posse violenta pressupõe violência à pessoa e não à coisa. Bom, posse clandestina. Posse clandestina. Aqui a mesma questão da prova oral. O que é a posse clandestina? Muitos responderiam, é a posse exercida às escondidas. É a posse exercida às escondidas. Esse é um erro frequente em provas orais. Porque nós já vimos, no artigo 1208, parte final, artigo 1208, parte final, que enquanto houver atos de clandestinidade, quer dizer, enquanto o possuidor não acender as luzes, enquanto o esbulhador não acender as luzes, não exercer o poder de fato às claras, ele tem o quê, gente? Mera detenção. Ele tem mera detenção, está lá no artigo 1208, parte final. Apenas depois de cessada a clandestinidade é que se inicia a posse injusta. Então a posse clandestina é aquela que provém de atos de clandestinidade, mas ela pressupõe o término da clandestinidade. Lembrando aqui mais uma vez o seguinte, isso é pacífico hoje. Vamos supor que todo mundo saiba do esbulho, menos o esbulhado. O esbulhado é o único que não sabe porque ele não aparece lá há 30 anos. É claro que nós já temos posse injusta. É claro que nós já temos posse injusta. Quer dizer, não basta o esbulhado dizer eu não sabia.
Não basta o esbulhado dizer eu não sabia. Isso, na verdade, representaria uma supremacia absoluta do direito de propriedade que não mais se admite. Então, à luz da teoria sociológica da posse, essa ausência do esbulhado, essa não ciência do esbulhado, pressupõe que essa ausência seja fugaz, que ela seja justificada. Então, a transmudação da detenção em posse injusta não fica à mercê da ciência do esbulhado. Quer dizer, basta, na realidade, que o poder de fato do esbulhador se torne perceptível. Basta que ele se torne perceptível. E é claro que essa perceptibilidade aqui, em relação ao esbulhado, ela tem que ser interpretada no caso concreto. Ela tem que ser interpretada no caso concreto. Essa perceptibilidade pelo esbulhado tem que ser interpretada no caso concreto. Nós não podemos tratar da mesma forma, gente, o imóvel que se destina à moradia do esbulhado com um sítio que o sujeito fica 2 meses no ano. É claro que essa perceptibilidade varia de acordo com o caso concreto. Quer dizer, em determinadas situações, é tolerável que haja um prazo maior para que o esbulhado tenha ciência do esbulho. Casos de veraneio, sítio, enfim, não deve se tratar da mesma maneira como o imóvel destinado à moradia. Ok? Bom, posse precária. Posse precária. A posse precária é aquela que resulta da violação a uma obrigação de restituir. Posse precária é aquela que resulta da violação a uma obrigação de restituir. Em outras palavras, alguns dizem a posse precária é aquela que resulta da teoria do abuso de confiança. É aquela que resulta da teoria do abuso de confiança. Uma definição aqui complementa a outra. Uma definição aqui complementa a outra. Para quem gosta de penal aqui, vamos nos lembrar que a teoria do abuso de confiança inspira o crime de apropriação indébita. A teoria do abuso de confiança inspira o crime de apropriação indébita. E qual é uma característica básica do crime de apropriação indébita? Gente, no crime de apropriação indébita, o primeiro contato do agente com a coisa é lícito. O primeiro contato do agente com a coisa é lícito e ocorre uma inversão de ânimos. E é exatamente isso que ocorre com a posse precária. É exatamente isso que ocorre com a posse precária. Nós vimos na definição que quem tem posse precária é aquele que viola a obrigação de restituir. Quem tem obrigação de restituir, gente, tem posse ilícita, a princípio. Tem posse ilícita. Mas a violação daquela obrigação de restituir transforma aquela posse de justa para injusta. O que nós vimos agora há pouco, gente? Que a posse direta é necessariamente temporária. A posse direta, nós vimos agora há pouco, é necessariamente temporária. E que quem tem posse direta tem obrigação de restituir. Quem tem posse direta tem obrigação de restituir. Então a posse precária entra no contexto, quase sempre, do desmembramento possessório. Um tema está correlacionado ao outro. A posse precária normalmente se aplica no contexto do desmembramento possessório. Então tem lá o contrato de comodato. O comodatário tem lá a sua obrigação de restituir ao término do prazo contratual. Termina o contrato, o comodatário não restitui. A partir da violação àquela obrigação de restituir ao término do contrato, o comodatário passa a ter o quê, gente? Posse precária. Posse injusta. O locatário que não restitui o bem ao término do contrato. Isso pressupõe, claro, que ele não continue pagando os aluguéis e o locador recebendo, senão haverá
aquela prorrogação tácita, não é isso? Do contrato de locação. Mas se não há prorrogação tácita, se o locatário continua no imóvel sem pagar um tostão, ao término do contrato de locação, o locatário passa a ter o quê, gente? Posse precária. Então percebam aqui uma singularidade da posse precária em relação às demais modalidades de posse injusta. Uma singularidade aqui, porque a posse precária, ela é uma posse originariamente titulada. A posse precária é uma posse originariamente titulada. Ela nasce lícita, ela nasce embasada num título. Diferentemente do que ocorre com a posse violenta ou com a posse clandestina. A posse violenta e a posse clandestina, ela é injusta, ela é ilícita ab início. A posse precária não, ela nasce titulada, ela é originariamente titulada. Alguns podem estar se indagando, isso tem efeito prático? Tem. Tem um efeito prático importante que normalmente é fonte de pegadinha em concurso. O que costumam perguntar? Se cabe autotutela em qualquer das modalidades, em face de qualquer das modalidades de posse injusta. Se cabe autotutela em face de qualquer das modalidades de posse injusta. Em face da posse precária não cabe, gente. Não cabe autotutela em face de posse precária. Se termina o contrato de comodato, o comodatário não restitui o bem, o comodante não pode tirar o comodatário ao pontapé do imóvel. Ele tem que ser valer do quê? Da via judicial. Não cabe autotutela em face de posse precária. Se o locatário não restitui o bem ao término do contrato, o locador não pode ir lá tirar o locatário na marra. Ele tem que ser valer da ação de despejo, que é regra especial, nós vimos. Não é a reintegração de posse, é a ação de despejo. Enfim, não cabe autotutela da posse em face de posse precária. Justamente por quê? Porque a posse precária, acabamos de dizer, é uma posse originariamente titulada. Então, a reintegração na posse pressupõe o quê, gente? A análise do título. A reintegração na posse pressupõe a análise do título. E essa análise do título só se dá pelo crivo judicial. A análise do título só se dá pelo crivo judicial. Pode haver a seguinte dúvida, bom, mas se tem lá um contrato de comodato, por exemplo, contrato de locação, o título do direito real de usufruto, se tem lá um contrato e já viu que o contrato terminou, vai analisar que título. Será que isso não é uma prova pré-constituída? O término do contrato já não é suficiente para o sujeito poder tirar na marra aquele que tem posse precária? Não, gente, não. Porque nós temos institutos que podem legitimar a subsistência da posse para além do prazo originariamente acordado. Que instituto, por exemplo, pode legitimar uma posse para depois do contrato? Por exemplo, direito de retenção. Pode ser que haja direito de retenção em favor do comodatário. Pode ser que haja direito de retenção em favor do locatário. Quer dizer, o direito de retenção vai legitimar a posse, mesmo para além do período originariamente acordado. A exceção de contrato não cumprido. A exceção de contrato não cumprido também pode legitimar a posse para além do período originariamente pactuado. Então, como a posse precária é uma posse originariamente titulada, é preciso que haja análise do título para a reintegração de posse. E essa análise do título pressupõe o crivo judicial. Por isso, não se admite autotutela da posse em face de posse precária. O tema mais sensível aqui é o seguinte: se admite, se cabe usucapião em favor de quem exerce posse precária. Se admite usucapião em favor daquele que exerce posse precária. O tema é extremamente controvertido. Vamos enfrentar daqui a 5 minutos, ok? Vamos fazer um intervalo curtíssimo aí de 5 minutos. Enfrentamos já essa questão.